Para compreendermos melhor o comportamento e as noções de liberdade, são necessários estudar onde e como essas discussões se originaram no mundo. Sendo assim, tudo começou com a ideia do mecanicismo que se originou na física, chamada na época de filosofia natural, a partir do trabalho realizado por Galileu Galilei, o qual afirmava que qualquer efeito físico resulta de uma causa direta, e como o efeito está sujeito às leis da medição, deveria ser previsível. Ou seja, os cientistas acreditavam que, se conseguissem dominar as leis de funcionamento do universo, seriam capazes de prever seu comportamento futuro. A partir disso, no século XVIII e XIX, as máquinas passaram a ser utilizadas em atividades cotidianas, tornaram a sociedade dependente da força humana e geraram uma revolução na Europa, deixando as pessoas fascinadas pelo poder da mecânica e os frutos do progresso tecnológico. Além disso, essas novas invenções impactaram a forma que o ser humano enxerga o mundo, com destaque à criação do relógio. O relógio foi fundamental para que pudesse medir os intervalos entre os experimentos, impulsionando assim o avanço da ciência, sendo conhecida como a mãe das máquinas, e assim nenhum outro dispositivo gerou tanto impacto no pensamento humano e em todos os níveis da sociedade, pois permitiu que a vida se tornasse mais regularizada e organizada, e como consequência, mais previsível. Portanto, pode-se afirmar que há dois princípios filosóficos que fundamentam a noção de liberdade no behaviorismo: o determinismo e o reducionismo. O primeiro termo pode ser comparado à mecânica de um relógio, isso é, o universo funcionaria perfeitamente sem qualquer interferência externa, já que fora criado e colado em funcionamento pelas leis naturais. Portanto, a comparação do universo com o relógio abrange a ideia de determinismo. Mais especificamente, a crença de que qualquer ação é determinada pelos eventos do passado. Em outras palavras, é possível prever as mudanças que ocorrem na operação do relógio, assim como no universo, com base na sequência e na regularidade do funcionamento das peças. Além disso, não era difícil perceber a estrutura e funcionamento do relógio. Era fácil desmontá-lo e verificar exatamente a operação das engrenagens. Essa ideia levou os cientistas a popularizarem o conceito de reducionismo, ou seja, para compreender o mecanismo operacional de máquinas como o relógio, bastava reduzi-las a seus componentes básicos. Portanto, para compreender o universo físico, que afinal nada mais era do que uma máquina, bastava analisá-lo ou reduzi-lo às partes mais simples, ou seja, às moléculas e aos átomos. Da mesma forma, para compreender o mecanismo complexo que é o ser humano, basta reduzi-lo a mecanismos simples, como os conceitos behavioristas de estímulo e resposta, comportamento operante, controle contra controle e etc. Nesse contexto, o espírito filosófico que precedeu B.F. Skinner o impeliu a desenvolver o behaviorismo radical. Vale ressaltar que nesse contexto radical significa chegar à raiz e não uma forma de extremismo teórico. E ele afirmou: o fato importante não é sentirmos-nos livres quando somos positivamente reforçados, mas o que não tendemos a escapar ou contra-atacar. Sentir-se livre é um importante sinal distintivo de um tipo de controle que se singulariza pelo fato de não produzir contra-controle. Ou seja, o sentir-se livre do senso comum é uma sensação condicionada e aprendida, e portanto controlada. Além disso, o psicólogo americano traz a instigante hipótese de que o verdadeiro autoconhecimento se trata de ter consciência daquilo que te controla, o ambiente, por exemplo, e utilizar seu repertório comportamental para modificar as relações de controle, o que proporciona ao indivíduo um papel autônomo e transformador em sua realidade cultural. Tendo em vista o contexto da formação científica da ciência do comportamento, vale-se ressaltar a importante relação entre o comportamento com a prática cultural. A palavra cultura vem de cultivo e significa o conjunto de crenças, valores, artes, costumes e leis de uma determinada sociedade. Sendo assim, a maneira como o homem, como ser social, produz a sua cultura por meio de seu comportamento se configura como um processo retroalimentativo, pelo qual o ser humano produz a sua cultura e, ao mesmo tempo, é moldado por ela. Assim, os estímulos positivos e negativos empreendidos pelo contexto social, econômico, religioso, artístico e outros componentes culturais se mostram categóricos ao moldar a psique do ser humano, que é controlada pelo ambiente e realiza comportamentos automáticos e involuntários, reflexos condicionados ou comportamentos estimulados pelas suas consequências, como é o caso do condicionamento operante. Tudo isso faz com que determinado cenário cultural se torne mais ou menos propício para a adoção de condutas diversas que constroem o estilo de vida do indivíduo, inserido em um panorama sociocultural, evidenciando um caráter fundamental do comportamento para a construção da coletividade e, consequentemente, a construção do próprio indivíduo. Liberdade
Essa é a palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles, romanceiro da Inconfidência. Esses versos nos apresentam o quão é difícil falar em apenas uma liberdade quando se há tantas conceituações para si, como por exemplo, liberdade individual, liberdade coletiva, liberdade de expressão e entre outros. Ainda assim, todas essas formas de liberdade estabelecem sua base na ideia de autodeterminação ou autonomia, ou seja, as pessoas condicionam-se ou deixam condicionar todos os dias, pois interagir com o mundo é estabelecer ou submeter-se a relações de controle, e tais relações tecem nossas vidas e a realidade ao nosso redor. Adentrando no âmbito mais cultural, é notável trazer duas importantes obras literárias que abordam habilmente as distintas formas de controle comportamental e a liberdade estudadas pelo behaviorismo skinneriano. 1984 de George Orwell e Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Ambas as distopias, ao seu modo, buscam criticar a vulnerabilidade inerente do ser humano aos estímulos ambientais e condicionamentos aprendidos, que, se devidamente coordenados, podem escravizar o homem e torná-lo refém de suas relações de controle, muitas vezes desconhecidas pelo próprio indivíduo. No primeiro exemplo, existe uma sociedade totalitarista, semelhante à União Soviética ou à Alemanha nazista, que baseia seu poder no advento do controle aversivo, isso é, reforço negativo e coerção, esse que se manifesta em forma de autoritarismo político, opressão institucionalizada, perseguição de dissidentes políticos e controle da linguagem. Nesse contexto aterrorizante, o protagonista da obra, Winston Smith, demonstrou gradualmente comportamentos de contracontrole que desafiavam as estruturas de poder estabelecidas pelo partido, simbolicamente representado pela figura do Big Brother. Sagazmente, e para infortúnio de qualquer indivíduo que queira rebelar-se contra esse sistema cruel, os partidários da revolução são agentes do governo, ou seja, o sistema prevê o controle de alguns indivíduos, cria uma falsa rebelião para eliminar e detectar os verdadeiros rebeldes e alcança assim controle absoluto sobre toda uma sociedade. Quanto à realidade de Admirável Mundo Novo, o sistema de controle é bem diverso do primeiro exemplo, sendo bem mais sutil e eficaz, pois o governo domina a população através do controle não aversivo, totalmente pautado no reforço positivo, o melhor ingrediente que fundamenta a falsa concepção de liberdade do senso comum, como fazer o que quer ou o que deseja. O universo de Huxley é dominado pelas noções hipnotizantes de progresso científico, consumismo e felicidade proporcionadas pelo governo, análogo ao clássico espírito do American Way of Life, que dominava os Estados Unidos nos anos 50. Além disso, há o controle genético da população por parte do governo, ou seja, uma forma de biopoder, pegando o termo emprestado de Foucault, que regula a natureza das massas para se adequar ao modelo ideal de ser humano, algo evidentemente não muito diferente do nazismo hitleriano. Nesse caso, é esclarecedor destacar esse trecho da obra. O controle do comportamento indesejável por intermédio do castigo é menos eficaz, no fim das contas, do que o controle por meio de reforço do comportamento desejável mediante recompensas. Desse modo, pode-se observar que a própria literatura nos oferece meios para conhecer os mais diversos mecanismos de controle que podem ser usados maliciosamente. No entanto, deve-se esclarecer que o controle não necessariamente é coercitivo. Na realidade, o controle é um aspecto fundamental das relações funcionais do comportamento, e o próprio behaviorismo oferece grande compreensão e soluções efetivas contra os sistemas abordados nessas obras. O meio artístico e cultural aborda várias questões pertinentes ao ser humano, sendo a liberdade uma dessas temáticas. Uma obra que aborda essa importante questão é o filme Vingadores em Guerra Civil. Tanto a saga dos quadrinhos quanto o filme de 2016 trazem dualidade no que diz respeito a ser livre, em que após o fracasso de uma grande missão, milhares de pessoas acabam perdendo a vida, gerando um enfurecedor debate em relação aos heróis. A dualidade entre os danos que a liberdade em excesso pode trazer contra os danos que o controle pode trazer é bem desenvolvida nesse arco, tendo como maior exemplo o Homem-Aranha, que passou pelas duas equipes ao longo da história. Inicialmente aliado ao Homem de Ferro, o Aracnídeo se mostrou aliviado e não tem mais que fugir preocupado em saber sua identidade, além de achar certo o controle governamental sobre a ação dos heróis, que não deviam atuar livremente em vista dos danos que podem causar. Porém, quando sua tia teve a segurança ameaçada, assim como a burocracia do controle institucional impediu de ter salvo algumas pessoas, Peter percebeu que o anonimato não era para ele, mas sim para proteger seus entes queridos, e que a regulamentação impedia que os heróis ajudassem as pessoas livremente, fazendo assim com que ele migrasse para o grupo do Capitão América.
A equipe liderada pelo Capitão América pratica uma forma de contra-controle ao que era imposto pelo governo, em busca de manter sua liberdade e anonimato, evitando consequências aversivas com uma possível ameaça a entes queridos. Além de anonimato trazer reforços negativos, como a falta de pagamento e reconhecimento pelo serviço prestado. Assim fica como uma questão: o controle aversivo nas mãos de uma minoria nos danificará, ou nossa liberdade de ação proporcionada pelo controle danificará os outros. Isso é só mais um exemplo do meio cultural, que segundo B.F. Skinner, é um dos 3 níveis de variação e seleção do comportamento, já que a cultura no meio social influencia as decisões e ideais das pessoas. Logo, é imensurável a importância de questões como a liberdade serem tratadas de diversas formas nas artes, trazendo vieses diferentes baseadas nas épocas em que foram definidas. A ética é uma prática que diz respeito à liberdade e nossas ações individuais, pois a ética funciona como um código de conduta que fundamenta nossas ações diante da infinidade de possibilidades de atuação humana no mundo. Nesse âmbito, a ética afirma-se em princípios que regulam a conduta do indivíduo, como correta ou íntegra, ou talvez errada ou desonesta, e organiza assim o comportamento humano no sistema de valores formados pela cultura. Tais avaliações, evidentemente, são arbitrárias e foram gradualmente selecionadas pelos milênios para se criar uma sociedade funcional, como é observável, por exemplo, no clássico comportamento de ser cavalheiro e de homem provedor, prática que constitui um reflexo cultural dos aspectos biológicos do ser humano, que estimula a sobrevivência da fêmea, pois assim a espécie terá mais chance de se perpetuar. Ainda assim, para além do plano biológico, a ética, como ciência, busca estudar os padrões de comportamentos individuais em benefício coletivo. Por assim dizer, todos nós somos seres éticos, seres regidos de ideias e princípios que governam nossas vidas, que nos foram introduzidos ao decorrer de nossa existência ou modificados ao decorrer da mesma sob um contexto cultural específico. Logo, presume-se que tanto a moral quanto a ética devem estar presentes constantemente na vida do indivíduo em sociedade, pois providencia um sistema de controle pautado em experiências passadas bem-sucedidas e regula as ações humanas via práticas sociais construtivas e harmônicas. Com tudo isso em vista, diversas perguntas vêm à tona. O livre-arbítrio existe de fato? E todas as coisas que nos afetam e nos levam a atitudes de resposta. Pode-se afirmar que, no final das contas, até é possível ser livre, mas não da forma utópica ou primordialmente mentalista que o senso comum idealiza. Não estamos livres nunca de uma influência externa. Somos causa e efeito, ambiente e sujeito, controlador e controlado. E a total liberdade como ideia criada nesse admirável mundo novo é uma persistente ilusão.